Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui nessa noite. Que todos sejam abençoados, que todos possam desfrutar das bênçãos espirituais, que Deus possa conduzi-los em paz, que todos possam receber aquilo que estão ouvindo, que desejam, que venham buscar respostas para as suas perguntas, não é? Uma noite fria aqui na região de Ponta Grossa, mas nós estamos bem, Deus tem nos guardado, Deus tem nos protegido. Amém? Irmãos, hoje eu quero continuar essa parte que eu comecei essa semana, falando sobre testemunha, e hoje então, aquilo que eu não consegui terminar, eu gostaria de terminar hoje, se Deus assim permitir, esse assunto sobre testemunha. Então eu faço a parte 2, testemunha, parte 2. Um assunto que na minha opinião eu gosto muito. Eu já li algumas vezes essa mensagem e hoje eu quero dar continuidade, porém em outra mensagem, mas que tem o mesmo tema. Então, irmãos, eu gostaria de convidar vocês a nós lermos a Escritura, que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 24 e versículo 24, que diz assim: Ezequiel 24, capítulo 24, versículo 24. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto fez, fareis. E quando isto suceder, então sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Quando isto suceder, então sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Vamos fazer uma pequena oração. Pai Celestial, Pai amado, Deus eterno, bendito Jesus Cristo, Criador de todo o universo. Te damos graças por tudo, porque Tu és o único Deus, Senhor Jesus Cristo. Tu és o grande Jeová, o grande Elohim, o grande El Shaddai. Tu és o tudo em todos, Pai. Tu és a resplandecente estrela da manhã, o mais formoso entre os milhares, a luz que ilumina todos os homens, Pai. Só Tu é maravilhoso e bondoso. Te damos graças por tudo em nome de Jesus Cristo, pedindo perdão pelos pecados e as falhas, Pai. Pedindo que o Senhor nos ajude nessa hora. Estamos nessa transmissão aqui e eu peço, Pai, que o Senhor possa conduzir, não deixar nada de ruim acontecer, Pai. Ajude a transmissão, ajude cada um de nós, Pai. Perdoa os nossos pecados, tira a incredulidade e aumenta a nossa fé, Pai. Faz de nós uma verdadeira testemunha. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, por favor. Amém. Amém, Deus. A garganta ainda continua ruim. Está chovendo muito, está frio, então parece que muda o tempo. E os sintomas aparecem, né? Me lembro que o irmão Brando tinha esses sintomas também. Mas, como ele disse, nós enviamos para o diabo de volta. Né? Ele insiste em mandar, nós mandamos de novo. Amém? Bom, irmãos, como eu falei, eu gostaria de continuar esse assunto. Desculpa. Sobre testemunha. Nós lemos aqui que Deus falando de Ezequiel, que no capítulo 24, versículo 24, que Ezequiel servirá de sinal. E aquilo que, quando acontecer, quando aquilo suceder que ele faria, então o povo sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Nós vemos aqui que Deus fez Ezequiel como um sinal. Ele não enviou um sinal. O próprio Ezequiel era o sinal para aquela geração. Então, irmãos,
Jesus nos falou dos últimos tempos de muitos sinais. Nosso profeta pregou muitas mensagens sobre os sinais. Hoje eu quero falar um pouco, irmão, nessa parte testemunha, parte 2, sobre essa mensagem aqui. O verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. O verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. O irmão Brana pregou essa mensagem no dia 12 de 11 de 61. Exatamente uma semana, 7 dias depois que ele pregou a mensagem, o testemunho de uma verdadeira testemunha. Ele segue praticamente na continuação, nesse mesmo enredo, nesse mesmo entendimento, mas ele muda um pouco. Quando ele foi pregar essa mensagem, um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto, ele leu 3 escrituras. Ele leu no livro de Êxodo, Moisés, quando Deus chama Moisés na sarça ardente. Ele lê João, 1 João ali, o testemunho de João Batista. E ele lê essa escritura que nós lemos agora de Ezequiel. Então ele começa a falar de sinais, uma geração que busca sinais, que Deus enviaria sinais, mas ele tenta mostrar aqui que o maior sinal que Deus mandaria não seriam sinais cósmicos, sinais celestes, sinais terrestres, sinais geográficos, sinais nacionais, sinais de política. Não. Um dos grandes sinais, entre os sinais na natureza, seriam pessoas. Essas pessoas seriam o sinal de Deus. Mas como assim, irmão Tiago? Como assim, irmão Brana? Vamos tentar desmembrar. Vamos tentar falar um pouco disso. Na transmissão passada nós falamos sobre um testemunho, de uma verdadeira testemunha. E ali nós falamos dos 7 itens de uma verdadeira testemunha. O que faz uma verdadeira testemunha, segundo o irmão Brana mostrando, são aqueles itens ali. Não é verdade? O que a testemunha tem? Ela tem a veracidade, ela tem fatos, ela aceita ser questionado, ela não fala dela mesma, ela fala de Jesus Cristo, fala da palavra. Ela não corre do assunto, ela não foge do debate, ela não foge da discussão. Ela tem firmeza naquilo que ela fala, ela baseia na experiência própria. Enfim, 7 itens nós falamos sobre uma verdadeira testemunha. E para nós identificarmos uma testemunha de Jesus Cristo, ela tem esses itens, essas qualidades. E também nós vimos que para a gente poder ser uma testemunha, somente depois de nascer de novo, foi que Jesus disse: ficareis em Jerusalém, recebereis o poder do alto, então sereis minha testemunha. Que também naquele tempo eles estavam muito preocupados com muitas coisas que viriam a acontecer, sobre a restauração de tudo, do poder e a glória. E Jesus disse para eles: recebam primeiro o Espírito Santo, vocês serão minha testemunha. Primeiro isso, depois o Espírito Santo se encarrega. E é assim que eu vejo que é o problema hoje, como as coisas estão indo de uma maneira muito rápida, muito rápidas, mas e a preocupação qual é? É o Espírito Santo? É nascer de novo? Nós andamos falando uma série de mensagens falando sobre isso, sobre trombeta, como nascer de novo, não é verdade? E hoje nós vamos seguir nessa linha então, um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Então, irmãos, eu quero ler 2 parágrafos aqui que ficou da outra vez, da transmissão passada, eu não consegui, eu quero ler agora, que está nessa mensagem, um testemunho de uma verdadeira testemunha. Eu quero que vocês me acompanhem, que está no parágrafo 216, que o Membrana fala o seguinte: que é referente a Jeremias capítulo 42 e Jeremias capítulo 43. O que aconteceu no capítulo 42 e 43 de Jeremias?
Ali nós olhamos, se vocês olharem, Jeremias exorta o povo queria ir para o Egito, porque eles estavam com medo do rei da Babilônia. E Deus, então, o povo não sabe o que fazer, quer ir para o Egito, quer fugir para o Egito. Então Jeremias vai buscar o Senhor, eles falam para Jeremias, Jeremias, você pode ler isso no capítulo 42 de Jeremias. Vão atrás de Jeremias e dizem, Jeremias, busca o Senhor por nós e vê o que o Senhor tem para nós. O que é o mandamento da parte do Senhor para nós? Tudo o que tu disser, Jeremias, nós vamos dar ouvido e nós vamos cumprir. Porque eles estavam com medo. E quando um povo está com medo, irmão, está com desespero, ele faz qualquer coisa. Ele quer fugir do problema, ele quer fugir dos inimigos, ele quer resolver o problema. E o povo estava amedrontado, porque a fama de Nabucodonosor estava chegando, já tinha chegado dentro das muralhas de Jerusalém. Todo o povo de Israel estava com medo, vendo o que Nabucodonosor tinha feito com as outras nações. Então Jeremias se ausenta do povo por 10 dias. Durante 10 dias, então, veio a palavra do Senhor depois de 10 dias a Jeremias. E Deus manda um recado para o povo. E o recado não foi bom, como era de esperar. E Deus então avisa que o povo não vá para o Egito. E Jeremias começa a trazer a mensagem, começa a falar. Capítulo 42. E o povo diz, tudo que Deus falar da parte, nós vamos cumprir, Jeremias. Tudo que Deus falar. Mas quando Jeremias traz a palavra, com o assim diz o Senhor, o povo vê que é muito dura a mensagem e que não dá para cumprir aquilo que eles disseram que cumpririam. É difícil cumprir aquilo que Jeremias estava trazendo. De modo que Jeremias, como sendo uma testemunha verdadeira, conhecida e reconhecida, vindicada, o povo começou a dizer, tu é um falso profeta, Deus não falou contigo, Deus não ia falar isso aí para ti. Nós vamos para o Egito. E o povo, em capítulo 43 de Jeremias, foi para o Egito. Não deu ouvido. E Deus ameaçou, Deus disse que não era para ir, e o que ia acontecer. Se eles fossem para o Egito, então Babilônia invadiria e tudo mais. E eles não ouviram porque acharam muito duro o que Jeremias trouxe para eles. Mas foi eles mesmos que pediram. Foi o povo mesmo que disse, queremos da tua parte o que Deus tem para nós. E tudo que Deus falar, que Jeová falar, nós vamos cumprir. O quadro é igual hoje. O povo diz a mesma coisa. E quando Deus traz a mensagem do que já está escrito e o que ele quer do povo, o povo prefere então ir para o Egito. Não, nós vamos para o Egito. Porque é muito duro. Não, isso aí isso aí não está certo, Deus não ia falar isso. Deus não, para o seu povo, não, nós vamos fazer isso aí de qualquer maneira. É desse jeito. Então vamos ler aqui no capítulo, os parágrafos que o Mombrana diz aqui. Ó. Jeremias disse, né, no parágrafo 215 e 216 desta mensagem, o testemunho de uma verdadeira testemunha. Se voltares a Deus, entregardes o vosso coração a Deus, tornardes os vossos corações de volta, e guardardes os seus mandamentos e todos os seus estatutos, e fizerdes estas coisas que são corretas, então não temais o rei da Babilônia. 216. Vocês sabem o que as pessoas disseram quando ouviram a testemunha de Deus? Estão falando de testemunha. Elas disseram, tu profetizas falsamente, nós vamos para o Egito. Mas foi essas próprias pessoas que queriam ouvir da testemunha uma palavra de Deus. Mas quando Deus traz algo que não agrada a elas, que vai contra elas, a maneira delas pensar muito dura, elas ignoram a testemunha e fazem de acordo com a sua vontade. É isso que Mombrana mostra. Mas é um ofício de uma verdadeira testemunha falar a verdade, por mais duro que seja. Vamos seguir aqui. No parágrafo 229. Porém, ele também profetizou que haveria uma igreja. Deixa eu ver se é aqui.
Mombrana mostra aqui que aqueles que conhecem o Deus, as verdadeiras testemunhas, que nós já vimos que as verdadeiras testemunhas são aquelas que nasceram de novo, que têm o Espírito Santo, e nos últimos dias farão prodígio, farão proezas, é o que diz a palavra, né? Porém, ele também profetizou que haveria uma igreja de verdade naquele dia, um pequeno rebanho, um remanescente. Ele disse que haveria e haverá. Haverá um povo que conhecerá o seu Deus, disse o profeta, que fará prodígios nos últimos dias. Então nós vimos que esse povo que fará prodígios é o povo que nasceu de novo, são as verdadeiras testemunhas. Então eu quero continuar seguindo hoje essa linha de raciocínio, esse pensamento. Que sinal é esse que a maioria deixa passar, que o povo sempre deixou passar, através da dispensação do homem, vamos dizer assim, tanto judia como gentia, desde a raça caída de Adão? Que sinal é esse que os homens deixam passar por alto? Quando falamos de testemunha, nós já vimos as características de uma testemunha. Ela é a verdadeira testemunha, ela está tão firmada, porque ela tem tanta riqueza de detalhes, que é incabível sentar e conversar com ela, ela não te convencer que ela realmente viu e ouviu ou que ela esteve naquele lugar. Porque é uma clareza muito grande, é incontestável. A presença daquela pessoa, a experiência que ela teve naquele momento. Amém? Porque fala com tanta convicção, tanta veracidade, tanta coisas corretas, que mostra por A mais B que não tem como, que fica acima de qualquer suspeita. Isso é uma verdadeira testemunha. E o Mombrana, quando ele começa a mensagem, um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto, ele começa a dizer que ele está buscando a Deus. Eu vou ler o parágrafo aqui. Através de uma visão, ele está fazendo jejum, não um jejum completo, comendo coisas leves, porque ele quer uma resposta de Deus. Ele quer que Deus fale com ele. Ele não quer ter dúvida. Ele quer uma coisa direta, ele fala. Eu quero uma resposta direta. Por isso ele disse, eu quero assim diz o Senhor, para isso que eu estou buscando. E ele começa a dizer que isso deveria ser a nossa maneira. Principalmente os líderes. Aquilo que eles falam, que ele busca, se eles têm certeza, eles têm convicção daquilo que eles estão buscando. Se é o assim diz o Senhor? É realmente o assim diz o Senhor, aquilo que eles estão falando? Como é que eles sabem? Quando você tem uma pergunta, uma dúvida para o teu ministro, para o teu pastor, que eu deveria, você quer uma resposta, pastor, eu quero isso, eu devo fazer isso, devo fazer aquilo. E se ele te dá a resposta na hora, tu já sabe que ali, o Branham sempre fala, aquele que tem resposta para tudo na hora, Deus não tem falado com ele. Mas se ele diz, irmão, eu vou orar, eu vou buscar Deus, vamos orar, vamos jejuar, vamos ver o que Deus tem. Porque você considera aquele homem como seu pastor, como um homem da qual Deus fala com ele. Correto? Você respeita? Aí ele vem e te traz a resposta. Baseado em quê? É o que eu pergunto. Baseado no quê? O que ele teve? Teve um sonho? Teve uma visão? Ele comparou com a palavra? Ele teve uma sensação? Teve um arrepio na perna? Teve um frio na espinha? O que ele teve? Porque a gente vê muitos resultados hoje. Ué, o que era? Não era o assim do Senhor? Não era a resposta do Senhor que as coisas deu errada? Então Deus não falou com aquele homem. E aí nós vemos o conselho do profeta. Se aquele que Deus não veio, ele disse que era a resposta de Deus, e aquilo não veio acontecer, qual é o conselho que a Bíblia diz e o profeta nos trouxe? Não o escutais. Porque então Deus não fala com aquele homem. Porque se ele trouxe uma resposta e a resposta foi errada, onde às vezes em vez de trazer benefício trouxe prejuízo, aquele homem é uma falsa testemunha. Resumindo, é isso. Vocês estão vendo a gravidade do problema? Era assim como nós, como membro, a igreja deve fazer. Insistir, buscar, questionar, perguntar a Deus. E Deus tem o seu homem, o seu pastor, o seu ministro, onde ele fala,
e traz a resposta para o povo. Tem os dons dentro da igreja onde Deus traz também. Se o pastor for um pastor pautado na palavra, ele vai dizer, irmãos, vamos orar, tem irmãos pedindo respostas aqui, precisam, eu não tenho, mas aqui dentro tem dons que podem se manifestar, tem irmãos que têm dons de sonhos, visões, falam em línguas, que podem trazer a resposta para esse irmão. É assim que Deus usa. Mas se ele for um egoísta, como a gente viu, e quer achar que está tudo nele, que a resposta é somente ele, mais nada, é o que a gente está vendo hoje. E não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha naquele corpo, e se tem um membro com problema dentro daquele corpo, cabe àquele corpo ajudar. Não é verdade? Mas nem sempre é assim. Às vezes, quase nunca é assim. Né? Por causa do ensinamento errado, entendimento errado, e por não terem testemunhas verdadeiras ali. Bom, vamos ler aqui o que diz o profeta. Na mensagem, o verdadeiro sinal que se deixa passar por alto, ele fala isso no parágrafo 17. Eu estou buscando o Senhor agora para encontrar uma mensagem diretamente de Deus, está vendo? E eu, pela ajuda de Deus, eu tenho justamente o propósito de ficar firme até que ele venha. Isso é até que ele faça alguma declaração para mim. Olha a firmeza do profeta. Até que ele faz uma declaração para mim. Pois eu sinto que deveria haver algo que está preparando para acontecer por aqui. E eu quero saber o que é. Olha a convicção do profeta. Eu quero saber. Eu quero saber diretamente de Deus, de modo que eu possa dizer que é assim diz o Senhor. Está vendo? Então você pode, as pessoas então saberão que não sou eu, mas é Deus falando. Vocês viram a convicção do profeta? Eu quero a resposta direta. Assim diz o Senhor. Ele disse, eu quero isso para a minha vida. Agora ele vai falar como deveriam ser as pessoas que têm esses homens como líder, vamos dizer assim, seus pastores, se eles, preocupados com isso para não querer enganar as pessoas, para que as pessoas soubessem que Deus falou com ele. Por quê? Porque ele foi tão preciso, foi tão coerente, tão firme, que as pessoas vão olhar e dizer, realmente Deus falou com ele. Deus fala, ele é uma testemunha. Nós podemos ver que ele é uma testemunha, porque ele tem essas características. Agora ele começa a falar como deveria ser nós, olhando aqueles que dizem que têm a resposta de Deus. Que nós não tivéssemos dúvida sobre aquelas chamadas testemunhas. Vamos ler aqui. Parágrafo 19 dessa mesma mensagem. É assim que Deus tem. Ele tem seu programa padrão colocado aqui na Bíblia. Nós sabemos como ler isso. Porém, há certas coisas que para a igreja e para o tempo e coisas, ele não escreve na Bíblia. Olha só que interessante. Tem coisas que Deus não escreve na Bíblia. Não escreveu. Deste modo, ele coloca sua voz dentro de uma pessoa. E eles a falam. Está vendo? Então as pessoas falam. As pessoas sentem a inspiração. Deus coloca dentro deles. E eles então projetam aquilo que Deus falou. Deste modo, então, o modo de julgar essa pessoa, aquela pessoa na qual diz que Deus falou com ele, olha o que ele diz. É descobrir se acontece da maneira que eles dizem. É simples assim, vamos esperar o resultado. Tu não disse que Deus falou contigo, que tu tem a resposta? Vamos fazer, vamos ver. Se acontecer assim, 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 Deus falou contigo. Se aconteceu errado ou não acontecer, Deus não falou contigo e nós não vamos te ouvir. Isso é que nós, como igreja, deveria estar fazendo com esses líderes hoje. Para não haver engano. Você viu que o profeta disse, eu quero estar convicto. Eu quero ter certeza que Deus falou comigo. Eu quero uma coisa direta. E nós deveríamos, como igreja, estar clamando para isso. Queremos de Deus algo direto. Para não ter engano. Então, se acontece, logo continua acontecendo dessa maneira, bem, então nós sabemos que vem do Senhor. Logo nós temos confiança, então, para nos prepararmos para as coisas que estão vindo. Você viu ele dizendo?
Então se acontece, opa, aqui tem uma testemunha verdadeira, aqui tem um pastor correto, aqui tem um ministro correto, nós vamos confiar nele. Deus está falando com ele, através dele para nós. Deus está usando o dom dele para nós. O irmão teve um sonho, o irmão teve uma visão, o irmão teve uma profecia, não importa. Para a igreja, aquilo aconteceu, Deus está usando aquele irmão, aqueles irmãos para ajudar nós. Nós vamos ouvir, vamos prestar atenção. Vocês estão entendendo? Mas a gente não faz isso. Porque a gente foi ensinado a confia no seu pastor, escuta o que vem do púlpito. Lembra? Que muitos ensinam, não questiona, fica quieto. Ó, cala a boca, tu é um rebelde se tu questionar, eu sou ungido. Quem é tu pra questionar eu? Tu acha que eu não tenho o Espírito Santo? Aí o irmão fala e conversa, pastor, mas tu pode estar enganado, olha aqui a mensagem. Que ainda dizem, né? Que tu tá duvidando? Tu acha que eu não tenho o Espírito Santo então? Ele é infalível na visão dele. Uma vergonha, não é? Mas é desse jeito. E se a gente dizer, como eu disse, onde é que está escrito? Como é que é os detalhes? Se Deus fala contigo, então tu não precisa ter medo. Se Deus falou contigo, então não precisa ter medo. Não é verdade? É simples assim. Então, irmãos, Jesus falou que haveria sinais em cima no céu e na terra. Sinais na terra, é isso que eu quero falar, sinais na terra. E buscadores de sinais. E nós lemos ali, em Ezequiel, que Deus, ele não só mandou sinais, ele fez do profeta o sinal para aquele povo. E o Mombrana tenta mostrar que ele é um sinal para o povo do tempo final. Ele tenta mostrar esse paralelo, por isso ele leu essa escritura, leu Moisés. Quem era Moisés? Quando Deus disse para Moisés que enviaria Moisés para libertar o povo e daria 2 sinais. E deu 3 sinais. Não é? O cajado em cobra, a mão que ele botou no seio virou leprosa. Aí Deus disse para Moisés dizendo, mas vocês não me ouviram. Deus disse, olha, tu apresenta o primeiro sinal, mas vocês não me ouviram. Tu apresenta o segundo sinal. Mas se eles ainda não me ouviram, aí Deus disse, tu apresenta o terceiro sinal. Quando ele pegou a água do rio e jogou na terra. E a água virou sangue. E ali Deus está mostrando, olha, eu estou mostrando o primeiro sinal. Eu estou mostrando o segundo sinal. Eles ainda não querem. Eu estou mostrando o terceiro sinal, que essa terra vai ser banhada em sangue. Você está entendendo? 1, 2, então tá. 3 agora, Deus. Então vocês não querem os 2 sinais do meu profeta que eu estou enviando, que está indo com assim diz o Senhor. Está mostrando evidência, vocês não querem? Então eu vou mostrar um terceiro sinal. O que vai acontecer? Ó? A terra toda eu vou banhar em sangue. É assim que Deus faz com o povo. Deus não muda. Então aqui o Mombrana está mostrando que o profeta foi o próprio sinal para o povo. Ele não fez sinais, embora ele fez, mas ele era o próprio sinal da presença de Deus ali para o povo. E é disso que eu quero falar. Estes sinais, as pessoas. Que Deus faz das pessoas um sinal para o povo. As pessoas estão esperando os sinais, às vezes, que as pessoas fazem. Mas elas não percebem que a própria pessoa que está no meio delas é o sinal de Deus. Que é o verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. A presença não reconhecida. Por quê, Tiago? Porque é muito simples. É simples assim. O povo busca um sinal de emoção. Busca sinais, sinais, sinais. E o povo não percebe que o sinal está diante dele, se manifestando na frente dele, do povo. Nós somos assim. O Mombrana diz que nós somos assim. E eles querem ver mais e mais sinais. Mas o maior sinal, o emissor do sinal, aquele que produz o sinal que está ali, não é reconhecido. Mas tu vai me perguntar assim, Tiago, por que não é reconhecido? Porque é muito simples. É simples demais. Agora, o Mombrana começa a dizer, aqueles que reconhecem o sinal, as pessoas, por que certas pessoas reconhecem o sinal dado para elas?
Porque elas conhecem, vamos brandar a resposta, a palavra. Elas reconhecem a Escritura. Vou dar 2 exemplos. João Batista. Por que João Batista reconheceu que Jesus era o Cordeiro de Deus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus? Porque ele teve uma visão, Deus falou com ele, falava com ele e disse: ó, vai acontecer isso, isso, isso. Quando isso acontecer, então ele conhecia a palavra. Quando o João Batista, em Mateus 11, enviou 2 discípulos seus, que João Batista já estava preso lá por Filipe, por Herodes, né, por causa da mulher lá de Herodias, ele já estava quase, né, ia ser morto, e ele enviou 2 discípulos dele para Jesus. Como é que ele reconheceu Jesus? O que Jesus fez? Jesus falou para aqueles 2 discípulos: vocês fiquem no culto aqui, vocês vejam o que acontece, tudo que vocês vê, que vocês testemunhar, vocês são 2 testemunhas, 2, vocês falem para João. Jesus não disse: eu sou esse, eu sou aquilo, eu sou aquilo. João Batista queria saber: é tu o Messias ou tem outro? O que Jesus fez? Jesus, durante aquele culto, teve culto de cura. Aí Jesus disse: ó, vocês vão e falem para João tudo o que vocês viram hoje aqui. Eles foram até João Batista e disseram: ó, ele fez isso, 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 isso. Ele pregava o evangelho aos pobres, ele libertava os cativos, dava visão aos cegos, dava audição aos surdos, aos quebrantados de coração ele consolava. João Batista disse: esse é o Cordeiro de Deus, é ele. Por quê? Porque a palavra diz que ele ia fazer isso. E ele está manifestando isso, ele é o sinal. Então você vê que João Batista reconheceu Jesus, a pessoa de Jesus, por quê? Porque ele reconhecia a palavra. Se as pessoas reconhecerem a palavra, elas vão reconhecer as pessoas, sinais no meio delas. Outro exemplo é a mulher do poço. Quando Jesus conversando com ela e tal, e vai falando, falou dos maridos dela, ela disse: olha, nós sabemos quando o Messias vier, ele vai fazer essas coisas. Nós somos ensinados, eu sei disso. Veja que ela sabia da palavra. Ela sabia o que ia acontecer quando o Messias estivesse na terra, o que ele ia fazer. E ela viu então ele fazendo na frente dela. Aí Jesus disse: sou eu que falo contigo. Aí ela se espantou, não teve dúvida nenhuma, creu no sinal. Por quê? Porque primeiro ela conhecia a palavra. Ela sabia o que o Messias ia fazer. Ela viu o Messias manifestando, fazendo aquilo que estava escrito que ele deveria fazer. Ela reconheceu. Mesma coisa João Batista. E aí uma Brana faz nós questionar: e nós? Está prometido um povo, um superpovo, com superpoderes, uma super raça. Mas o que essa super raça vai fazer? É isso que eu quero falar um pouco. O que está prometido desse povo? E esse povo, será que está na terra hoje ou não está? Tu consegue reconhecer? O que está escrito desse povo? O que está escrito que eles fariam? Para falar isso, quero dar um exemplo. É o coração do nosso... Chegamos ao coração, o ápice do nosso assunto hoje. Um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Eu quero que você preste bem atenção. Hoje nós temos escrito o livro de Atos. Como é que foi aquela era, como é que foi aquele tempo, o nome das pessoas, dos eleitos verdadeiros. Eu vou fazer um quadro aqui. Preste bem atenção. Se Deus te colocasse hoje, lá, voltasse 2000 anos atrás, te colocasse exatamente lá naquele quadro, cerca de 40 anos, um pouquinho antes de Jerusalém ser queimada, com o general Tito. Lá no meio dos apóstolos, aquilo tudo, no meio do tempo do apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João, através das perseguições também. E ele te largasse, pegasse tu, irmão, tua irmã, e te colocasse, levasse lá no tempo, lá do passado. E te jogasse lá naquele tempo, lá em Jerusalém, naquela região. Não só Jerusalém, as cidades em volta ali, tudo. Cidades de Israel, cidades circunvizinhas. Eu pergunto para ti com honestidade e com sinceridade. No meio de tudo aquilo. Tu ia
se juntar com quem? Provavelmente tu ia dizer, eu vou com Pedro, com Tiago, com Paulo, com João, com os demais crentes aqui da Bíblia. Tá. Porque tu lê o livro de Atos porque tem registro hoje destas pessoas. Então tu sabe. Aí tu voltar ao passado é fácil. Mas vamos dizer que tu chega lá, Deus apaga a tua memória. Então tu não sabe quem é o cristão de verdade ou não. Quem é eleito de verdade ou não. Tu não sabe nada das demais pessoas ali, Onésimo, Epafrodito, sobre Lídia, a vendedora de púrpura, sobre Barnabé. Tu não sabe nada disso. Tu tá colocado lá, volta lá para aquele tempo. Naquele tempo lá, as igrejas já tinham sido evangelizadas. Vamos tentar entender. Existia várias igrejas na região. Existiam as igrejas da Galácia, de Roma, de Éfeso, de Corinto, de Bereia. Em Corinto existia várias em Corinto. Não estou falando... Porque o livro de Atos, irmãos, mostra para nós, é o registro do que estava acontecendo lá. Mas não era só com eles. Porque existia muitos crentes chamados cristãos naquele tempo, já. 30, 40 anos depois da mensagem, depois que os primeiros apóstolos evangelizaram. E a igreja estava caída com o sistema nicolaíta. Bem diferente do que 40 anos atrás, no dia de Pentecostes, quando começou. A igreja se manteve pura durante 20 anos. Sim. 53 depois de Cristo, 20 anos depois. Ali iniciou a primeira era. 20 anos depois. Mas eu quero dizer, depois desses 20 anos, irmão, você foi largar lá no meio. Tu. Eu pergunto pra ti, com quem tu ia congregar? Você ia por Jerusalém, na esquina ali, quem sabe, ia ter 5 igrejas numa rua comprida. Qual delas tu gostaria de se juntar para congregar, dizer, não, eu faço parte desse grupo aqui, ó. Porque esse grupo aqui foi evangelizado por Pedro, tal, mas Pedro já não está mais ali. Pedro estava em outros lugares, evangelizando, pastoreando, e ali estava seguindo a doutrina dos apóstolos. O que faria tu entrar e congregar com o povo da primeira igreja? Aí na outra quadra, 2 quadras, tem outra igrejinha, um povo juntado também, louvando, adorando a Deus, 100, 200 pessoas. Também que foi fundada no fundamento dos apóstolos. Porém, esse segundo grupo não concorda com o primeiro grupo. Tem um monte de coisa diferente. Aí você vai um pouco mais adiante, 2 quadras depois, tem outra igreja com um ajuntamento de 300 pessoas. Outro bairro. Que também foi fundado pelo fundamento dos apóstolos. Porém, é tão diferente da segunda e da primeira. E assim você vai na quarta, vê a quinta, você vê o povo, vê o que está acontecendo. Lá na primeira igreja tem pastor adúltero em cima do púlpito. Lá na segunda igreja tem pastor adquirindo riqueza e comprando um monte de terra fora de Jerusalém, da Judéia. Lá na terceira igreja tem filhos de pastor saindo com as irmãs, fazendo um monte de coisa errada, estão tocando e cantando lá naquela congregação, naquele ajuntamento. Lá na outra lá, eles falam da abertura da palavra, mas o pastor não tem requisito. Casou com 2, 3 mulheres no passado. Os mesmos problemas que nós temos hoje aqui. Porém, você não sabe quem é quem, porque a Bíblia está mostrando para nós hoje, do futuro, quem eram os eleitos daquele tempo. Então, se tu pudesse voltar no passado hoje, tu ia dizer, eu leio na Bíblia aqui, eu vou procurar essas pessoas. Mas se tu não tivesse isso aqui lá no passado para te se basear quem era quem, como é que tu ia saber qual a igreja certa, qual o lugar que tu estava certo, qual o lugar que tu não queria fazer parte de um sistema e que tivesse toda a palavra de Deus? Qual igreja tu ia entrar no meio daquele povo lá? Porque aquilo que está acontecendo hoje é aquilo que aconteceu lá. Muitas igrejas da mensagem hoje aqui. Vários pastores, vários grupos. Grupo da segunda puxada, da primeira puxada, da abertura da palavra, grupo do retorno, grupo da dualidade. É aquilo que nós temos hoje, tinha lá. Então eu pergunto para ti, com quem tu ia congregar? A única coisa que tu poderia se basear era nos evangelhos. Nos relatos deixados por Jesus Cristo. Tu ia buscar algum grupo. Tu ia congregar com algum grupo. Tu ia se juntar com alguém. Agora, como é que tu sabe que aquele grupo que tu estaria fazendo parte daquela igreja era correta? Não tinha coisa errada. Não tinha pastor
Não tinha ministros fazendo lavagem de dinheiro com os dízimos, comprando um monte de camelo e cavalo na época, fazendo posses, como a gente vê hoje aqui, também tinha naquele tempo lá. Como é que tu saberia que não tinha pastor andando com a filha de outro irmão, como tinha em Coríntio? Tudo que aconteceu hoje aqui, que acontece, aconteceu lá. E como é que tu saberia então? Tu ia dizer, não, eu quero procurar as pessoas mais corretas, mais cristãs. Bom, se tu faria isso lá, por que tu não se faz isso hoje aqui? Tu buscaria um grupo lá no passado, diante de vários grupos que tinha, porque a Bíblia está mostrando que no meio de tudo aquilo, a Bíblia começa a mostrar que para nós quem era ficou registrado aqui, na primeira era, quem eram os verdadeiros eleitos, o que estava acontecendo. Mas isso não quer dizer que não aconteceu, que no meio disso aqui, eu vou fazer assim, ó, tá? Isso aqui era os eleitos. No meio de tudo isso aqui, ó, de não eleito, de gente condenada e no meio de virginéssia também. Só que a Bíblia não relatou. Ela só está mostrando os eleitos, os prodígios que eles fizeram, as coisas que eles fizeram. Mas no meio de tudo isso tinha muita igreja, muitos cristãos chamados cristãos, que foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, que estavam na justificação, outros na santificação, outros nunca nasceram de novo, outros pisando em cima da Bíblia. Tinha proselitismo, tinha de tudo lá. Como é que tu teria certeza? É a pergunta que eu deixo. Que tu estaria congregando com o grupo certo? Tu estaria buscando que tipo de pessoas? Que caráter? Para congregar, para fazer parte de um grupo. Ou tu estaria buscando um pastor naquele tempo, um sacerdote lá. Então eu faço a mesma pergunta. O que tu está buscando hoje? Por que não procura esse grupo de pessoas que tem esse caráter cristão? No meio de tudo esse... Onde é que eles estão? Porque lá você procuraria essas testemunhas de Jesus Cristo, e ainda debaixo da pressão e da perseguição. E hoje? Essas pessoas têm que estar aqui, com esse testemunho. E por que não procuram isso então? O que nós estamos procurando nas igrejas hoje? Olhando no macro agora, num campo mais aberto. Por que a gente não procura essas pessoas que tenham esse caráter para congregar junto? Você está vendo como a coisa está invertida? Lá diz que estavam sempre juntos. Sempre procurando, congregando com os seus. O que a gente está fazendo hoje? A gente está buscando isso? A maioria não. O povo está despertando para isso. Procurando o seu corpo. Porque está vendo que é membro de um corpo. Então esse corpo tem que estar em algum lugar. Formando membro com membro. Como diz Ezequiel, a visão dos ossos secos lá. Osso se juntando ao seu osso. Cada osso no seu lugar. Osso com o seu osso. Quem sabe o osso daquele corpo estava lá, aquele dedo estava lá naquela perna, aquela cabeça estava lá, mas à medida que o Espírito veio e profetiza, começaram a se juntar osso com o seu osso. Quem sabe entrou uma perna aqui, a perna só, peraí, não sou daqui, sai, vai para lá. E veio outra perna e entrou. Depois veio nervos, depois veio carne e por último veio o Espírito. Depois que cada osso, cada membro se juntou com o seu membro. É o que está acontecendo agora, nós estamos na última parte. Cada membro está se juntando com os seus membros, cada corpo com o seu corpo. E vai se tornar um exército invencível. Então eu pergunto para ti, irmão, por que tu não procura esse grupo de pessoas? Tu está procurando o quê com a mensagem? Está buscando o quê? Está vendo como estamos deixando passar por alto o maior sinal? São as pessoas que têm estas características. Que têm esses frutos que nasceram de novo. É isso que nós deveríamos estar buscando. Se juntar com aquele povo. E lá nós formamos um corpo. Lá Deus levanta um cabeça. Lá Deus levanta um pastor para aquele corpo. Que é osso do osso, sangue do sangue, carne da carne. Vamos assim dizer. Vamos ler aqui o que diz o irmão Brana. Por que as pessoas deixam passar por alto, então? Parágrafo... Deixa eu ler aqui. Parágrafo número 40 dessa mensagem. O verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Ele mostra aqui... Por que Deus usa pessoas como sinais? Não usa só... Deus usa a palavra, a maior é a palavra. Mas às vezes Deus usa as pessoas. Ele disse, eu não vou fazer sinal, eu vou pegar a pessoa... E essa pessoa vai ser o sinal no meio daquele grupo, no meio daquele povo.
E o irmão Brandes aqui fala porque as pessoas não leem, elas não se interessam, elas não buscam. Então Deus pega uma coisa mais gritante, mais forte e mostra, para as pessoas olhar para esse sinal, essa pessoa, e ver que a Bíblia, o Espírito Santo de Deus está naquela pessoa e ela se manifesta ali. Para ela olhar e dizer, não, realmente tu é a testemunha. Então Deus pega a pessoa e para esfregar na cara das pessoas e mostrar e dizer, aqui, a verdadeira testemunha. Prestem atenção nela. Parágrafo 40. Porém, a tortura que esse homem teve que passar, porém isso seria necessário. Muitos têm se perguntado, que ele fala de Ezequiel, né? Tudo que Ezequiel passou. Por que tal coisa seria necessário para um homem fazer? É porque esse povo não lê a palavra. Eles não oram. Deste modo, Deus é soberano. Ele envia seu profeta para um sinal. As pessoas não leem. Elas não têm vontade de ler. Então elas não conhecem a Escritura. Por isso que eu disse, como é que elas vão conhecer o sinal? Como é que elas vão conhecer as pessoas sinais? Porque elas não sabem o que está predestinado, o que está programado, o que está preparado, o que está profetizado para estas pessoas fazerem no tempo final. Continua lendo. Elas não podem tirar tempo para orar. E a Bíblia é tediosa para eles. Não tem suficiente ação para estes dias modernos ou para aquele dia. Parágrafo 41. Desculpa. Você sabe, eu creio que foi Paulo que disse: vós sois epístolas de Deus, lidas por todos os homens. Deus usa pessoas como sinais. O que é, irmão Tiago? Deus usa pessoas como sinais. As pessoas são os sinais. O maior sinal de Deus são as pessoas. Você olha a condição do mundo, olha para as pessoas. Você olha para a condição da igreja, olha para as mulheres. Você olha para a condição do eleito, olha para as pessoas. Procura ver nas pessoas. E não sinais celestes. Embora Deus deu esses sinais, sim. Sim, Deus deu. Mas o maior sinal são pessoas caminhando. Vamos continuar lendo aqui. Para mostrar seu sinal. E muitas vezes esse sinal é quase que toda vez, a não ser que seja com o povo eleito, deixa esse sinal passar por alto. Ele é criticado, ele é escarnecido, lançado fora e considerado... Deixa eu parar aqui. Parágrafo 42. Até mesmo no Antigo Testamento, nos dias dos profetas, eles eram considerados pessoas mentalmente perturbadas. Quem? As verdadeiras testemunhas profetas. Veja que ele diz, eles pensavam que aqueles profetas eram psiconeuróticos, que eles tinham algo errado com suas mentes. E eles os viam no deserto e operaram sinais, e então retornaram ao deserto novamente. E eles zombavam deles, porque eles não conheciam a Escritura. Veja o que o irmão Branco está dizendo. O povo não conhecia a Escritura. E quando a pessoa estava manifestando a Escritura, eles zombavam e criticavam. Por quê? Porque eles não conhecem a Escritura. É isso que está acontecendo, que vai acontecer com nós hoje, irmão. As pessoas, por não conhecer as profecias, não sabem, falam, o povo eleito, o povo final. Esse povo, onde é que está esse povo? Cadê esse povo? Mas o que foi profetizado que esse povo faria? Vamos falar aqui, irmãos, agora. Abertamente, clara. Que nem água da pedra. Vamos dizer assim, eu gosto de falar isso. Eu sempre dou esse exemplo. O ministério de Jesus Cristo, o Filho do Homem, há 2000 anos atrás, ele teve, vamos dizer, um ministério duplo. Um foi a manifestação dele, Deus, a glória dele, o poder aos homens. Mostrando o poder, a grandeza de Deus. Quão grande Deus é. Num homem, num corpo de carne. Isso era uma parte do Messias, do ministério de Jesus. A outra parte era a simplicidade do caráter de Jesus Cristo. Que era manifestado muitas vezes esse tipo de caráter, de atitude, diante dos seus. Somente aos seus que conheciam ele. Porque as pessoas que ele estava se manifestando, ele curava, ele fazia milagre, ele profetizava, ele libertava, ele fazia tudo aquilo com o poder de Deus nele. Mas, então as pessoas conheceram muito mais Jesus Cristo há 2000 anos atrás pelo poder dele do que pelo caráter dele
e a simplicidade dele, o jeito dele de ser, as características espirituais, as características não, como é que se diz, as características morais dele. Vou dar um exemplo. Vamos dizer, muitas vezes Jesus, ali tá, a Bíblia está resumindo aqui o que Jesus fez, os feitos dele mostrando a glória dele, do que é Deus, o que deveria ser feito, o que estava escrito dele. Mas quantas vezes, quando Jesus, vamos dizer, não estava em serviço, vamos dizer, de oração, serviço de cura, ele não andava tranquilamente pela o mar da Galileia, pela Judéia, pela Itureia, pela Idumeia, por tantas outras cidades, ia visitar seus parentes às vezes, porque ele andou 3 anos e meio, 3 anos de ministério, e nessa ele teve um tempo, por exemplo, ele foi visitar os parentes do seu pai, né, de José, seu pai natural, vamos assim dizer. Desculpa. Quantas vezes, certo, ele não foi ver seu tio, sua tia passeando e tinha uma conversa normal, como homens normais, falando da religião, falando da natureza, falando das coisas belas de Deus. Ele cumprimentava, shalom, paz a todos, e tinha uma conversa normal. E as pessoas não conheceram que aquilo ali era o Messias. Olha que estava sentado ao lado dele, quem sabe ele foi visitar seu parente, o seu tio, sua tia andando, reconheceu, conversou, e aquela pessoa não reconheceu ele ali, não sabia quem ele era, por tamanha simplicidade. E aí, irmãos, eu falo, vai se dar o arrebatamento, e muitos que se acham são eleitos, nós estamos lutando para isso, não estamos desprezando e menosprezando ninguém. Mas aqueles que ficarem, vão se perguntar, mas espera aí, se nós não fomos, olha para o outro ministro, outro irmão, um cantor, e ficou, vão se dar conta que estão no tempo da tribulação e vão se perguntar, mas se não era nós que somos eleitos, quem era o eleito? Então, quem foi que esses foram predestinados melhor que nós? Porque nós achamos que era nós, e nós vimos que não é nós, então quem é? Quem é esse povo? Aí tu vai ver, um dia eles vão descobrir que esse povo tomou café com eles, almoçou com eles, tomou café da tarde com eles, jantou com eles às vezes, trabalhou com eles. Deus encarna ele naquele povo o tempo todo e eles não perceberam. Por quê? Porque é um povo muito simples, muito humilde, que não manifestava poder e aquela coisa e milagre para todo mundo ver, mas tinha o caráter de Jesus Cristo neles, a bondade, a honestidade, a simplicidade. É isso que eu quero transmitir para vocês hoje. Mostrar isso para vocês. Tem poder? Sim, a igreja no final fará proezas. Ela tem Marcos 16 de evidência? Tem, mas não é espetáculo. Tira isso da tua cabeça. A partir do momento que acontecer na igreja, não, lá curaram morto, a igrejinha lá de meia dúzia fez isso. Irmão, todo o holofote, todo o zoom, todas as câmeras apontam para lá e vão lá olhar. Não, isso aqui é o povo de Deus, tem isso, tem aquilo, o outro, está acontecendo isso. Cadê o secreto? Vai acontecer? Vai. Entre o povo? Vai. Na hora de necessidade? Vai. Tem poder? Tem. Mas um monte de gente quer ver, eu quero ver o poder, quero ver isso, quero ver aquilo outro. Irmão, eu quero ver cego enxergar. Tá, mas cadê o cego? Tu tem cego para poder fazer aqui para enxergar? Eu quero ver o surdo ouvir. Tá, mas tem o surdo aqui pra gente destapar os ouvidos para ele poder ouvir. Não, eu quero ver o mudo falar. Tem mudo aqui para ele poder falar? Na hora certa, o poder tá ali na pessoa. Deus deu, mas não é espetáculo. O que Deus fez pro mundo foi há 50 e poucos anos atrás, entenda isso. Foi com o irmão Brana. Por isso que eu digo, a primeira parte, do caráter de Jesus Cristo, do ministério de Jesus foi no profeta. Que o irmão Brana disse, não haveria mais espetáculo público. Ah, mas o poder de Deus mudou. Não, não mudou. Ainda está operando no povo. Mas no tempo final, irmão, vai ter poder? Vai. Muito mais? Vai. Mas não vão ficar sabendo. O que Deus quer mostrar para o mundo? Como eu digo, como eu falei de Jesus, tem duas partes do ministério dele. O poder dele e a simplicidade dele. O que Deus mostrou há 50 anos atrás foi o poder através de um homem chamado irmão Brana. O que Deus quer fazer através da noiva hoje é o caráter dele, a simplicidade dele. Aí eu pergunto, quantos estão reconhecendo isso? Querem reconhecer pelo poder, é fácil. Mas reconhecer pelo caráter. Pela postura. Pelos modos. Pela conduta.
pelo jeito de falar, pelo jeito de se portar. Vai ser tão simples que não vão perceber. Porque não foram ensinados. Porque a gente falou da trombeta. Foram ensinados a ouvir outra trombeta, outras coisas. Se não tem poder, não tem fogo levantando, não tem morto, essa igreja não tem poder. Tem poder sim. Tem poder. Mas você pode ter esse tipo de poder e não ter o caráter de Jesus Cristo, aqui do irmão Brando. Por isso que eu não trouxe, eu falei, mas eu quero ver se eu trago na próxima transmissão, talvez o irmão Brando mostrando, falando que tu pode ter o Marcos 16 de evidência, mas não ter o novo nascimento. Tu não ter fé para fazer aquilo. Digo, que muitos personificadores levantariam fazendo isso. Mas cadê esse povo com o caráter de Jesus Cristo? É simples demais, é muito simples. Tu tá entendendo? Então, irmãos, se não reconheceram, agora que eu vou falar, há 50 e poucos anos atrás, o ministério do Filho do Homem, não reconheceram as denominação, os líderes do dia, não reconheceram as pessoas, desculpa, não reconheceram que ali estava Deus em carne. Por mais obras, por mais milagre, por mais coisas que Deus fez no ministério daquele homem, as pessoas não reconheceram aquele sinal, como a gente vê, o profeta sendo o próprio sinal de Deus, da presença de Deus ali, que era o mesmo Jesus, era o mesmo ontem, hoje, eternamente. As pessoas, poucos reconheceram. O que tu acha que hoje, agora na segunda etapa, quando não vai ter isso, mas vai ter simplesmente uma vida para ser apresentada diante do povo? É isso que o mundo vai ver. É isso que o mundo espera ver em mim, em ti. Tá entendendo? O poder é mais, o poder, aquilo que o Mombra fez, é entre o seu grupo fechado, é Eliseu. O mundo quer ver a minha vida e a tua vida, o caráter que nós temos. E o próprio povo de Deus, como a gente leu Ezequiel ali, Jeremias, quando o povo vai, mas vai falar a verdade, não, tu não é. Tu é um falso. Não queremos, vamos pro Egito. Tá entendendo? Mas olha para a vida daquelas pessoas. Vai ser simples, irmão. Vai ser simples. Esse povo foi embora. Mas Deus deu testemunho, mostrou o sinal. E eles vão dizer, como eu não vi? Não viu? Porque era a vida da pessoa, era o sinal para ti. Esse é o sinal que Deus está dando entre os crentes da mensagem hoje. Uma vida. Mas é muito simples. Como eu digo, se 50 anos atrás o mundo não reconheceu, só viu os milagres, e disse, é um grande homem, uns dizem que é um profeta, mas não viu Deus em carne, tu acha que hoje, que vai ser muito mais simples e não vai ter aquele espetáculo, tu acha que a maioria vai reconhecer? Não vai, como diz aqui um profeta que a gente leu, porque eles não conhecem a palavra. O que está prometido para o povo fazer? É isso que eu quero que tu busque. O que está dito para que esse povo do tempo final faria? Essas testemunhas, as verdadeiras testemunhas de Deus, o que eles fariam hoje? Como eu digo de Elias, quando Elias disse lá, Senhor, só eu estou sozinho, mataram teus profetas, eu fiz tudo o que tu disse, eu preguei para uma nação toda. Aí Deus disse para ele, calma aí, tu não está enxergando, tu não está vendo, porque tu está olhando para as denominações do dia, tu está olhando para os tabernáculos da mensagem, Elias, tu está olhando para as igrejas da mensagem do tempo final, tu está olhando aqui, ali, eu tenho 7.000, 2, 3 na caverna, 4, 5 na beira do mato, mais uns 5, 6, meia dúzia lá na montanha, o outro lá na garagem. Eu tenho 7.000, mas estão assim, ó, dispersos, não estão em grupos, não estão em sistemas, não estão junto, aglomerados no tabernáculo tal, do ministério do pastor tal. Eu tirei eles fora. São meus eleitos, Elias, tu não vê isso. Mas eles têm o mesmo caráter que tu tem. Tá entendendo? É isso que Deus falou para Elias. Ele não conseguia ver. Talvez tu não tá vendo isso hoje, mas ao redor do mundo, pessoas com o mesmo caráter que tu tem estão espalhadas aí. Não mostra porque é um aqui, é um ali, é um acolá. No meio de tudo isso aqui, eles não conseguem mesmo brilhar, vamos dizer assim, apesar da luz que eles têm. Não conseguem se mostrar, ser reconhecido. Eles têm luz para brilhar, mas eu digo, eles não conseguem ser reconhecidos. Porque eles não estão num grupo aglomerado. Tá entendendo? Elias pensava a mesma coisa. E é isso que eu quero que tu tire essa visão, irmão. E olha. E começa a procurar o sinal de Deus. Que são essas pessoas. Onde estão? Porque é esse grupo que eu quero fazer parte. Vamos ler aqui. Parágrafo 46.
Não, aqui o Memoranda mostra, vamos ler aqui, como este jovem profeta sacrificou e se deu sua vida inteira para ser um sinal, olha só, sacrificou sua vida inteira para ser um sinal ao seu povo da punição que iriam receber, porque eles estavam o que nós chamaríamos indiferentes. Eles não desejavam nada a ver com Deus e não criam naqueles profetas e apenas zombavam deles. E porém ele disse, não importava o quanto eles não desejassem crer, Deus cuidou de qualquer forma que eles recebessem. Você entendeu aqui? Deus cuidou para que eles recebam o sinal. Eles querendo ou não querendo, querem ouvir ou não querem ouvir, crendo ou não crendo, Deus pega um sinal, pega as pessoas e mostra na frente deles. Se você não quer receber, tudo bem, mas eu vou mostrar. E o Memoranda começa a falar de Elias para Jezabel, que ele era o pastor dela. Querendo ou não querendo, Deus mostrou para ela, para um dia ser com ela. Ele era teu pastor, ele era o profeta dessa nação. E é o que Deus está fazendo com muitos tabernáculos ao redor do mundo. Vamos falar do Brasil. Pegando pessoas que não são nada. Eles querendo ou não querendo. Mas esse é o sinal de Deus para eles. Na frente deles. Deus faz morar, às vezes, na mesma rua da igreja. No bairro do pastor. Na vila do pastor. Não congrega junto. Às vezes eles têm diferenças. Se respeitam. Às vezes o pastor detesta aquele irmão. E Deus faz de propósito para aquele irmão e bota junto lá do pastor, para aquele pastor ver. Ele não está se dando conta, mas um dia ele vai ver. Que o exemplo que era para ele ter seguido estava naquele irmão. Estava naquela irmã. Estava naquele ancião, naquela anciã. Por isso Deus às vezes pega esse membro, às vezes ele bota lá na igreja, depois tira e bota ele perto. Às vezes o pastor, esse irmão está me incomodando. Mora perto de mim, porque ele não se muda. Mas não é para se mudar, é para ser exemplo, ser um sinal. É isso que o Memoranda está dizendo. Tu tá ali por causa de um sinal, irmã. Tu tá ali por causa de um sinal. Às vezes tu quer sair, tu quer vender tua casa, tu quer se mudar. Mas tu é o sinal para aquele povo ali. Não adianta que tu não vai sair dali. Tá entendendo? A não ser que Deus te tire. Tu pode trocar de casa, quer vender, quer se mudar, procura emprego, troca. Às vezes tu não vai. Não vai. Porque tu é o sinal para aquela igreja, aquele tabernáculo que está em erro. Deus está esfregando a cara dele para ele ver um dia e saber, esse irmãozinho, essa irmãzinha que tu desprezou, eles são minha testemunha, meus eleitos. Tá entendendo? Vamos continuar lendo aqui. Aí o Memoranda mostra assim, que eu gosto, já estou indo pro final. Devemos procurar estes sinais que se deixam passar por alto. Quais sinais? Estas pessoas que carregam o testemunho de Jesus Cristo. Onde elas estão? Cadê esse grupo? Cadê esse povo? Se eu sei o que é o Espírito Santo, eu vou procurar esse povo. Como diz o anjo lá na ressurreição de Jesus. Por que procurar o vivo entre os mortos? E o Memoranda mostra entre as denominações que estão mortas. Para que procurar Cristo? Para que procurar Jesus entre as igrejas que estão mortas, muitas delas? Ele não está lá. O que tu está querendo procurar lá, então? É que os anjos disseram, ele não está lá. O vivo não está entre os mortos. Não adianta buscar Jesus Cristo vivo entre muitas igrejas que estão mortas. Que tu sabe que está morta. Mas é denominação. Não, é da mensagem. Sistemas denominacionais. Nicolaísmo puro. Balanismo puro. Tradições puras. Que saiu da escola de profetas, saiu da escola de Goiânia. Que aprenderam assim. Aí tu mostra, eles não querem mudar. Então deixa eles. Tu acha que Deus tem compromisso com isso? Não tem. Tem muitos que estão certos, claro. Não é todos. Mas a grande maioria. Basta você olhar, você vê a tradição que foi vindo, que a gente já passou por isso. Coisa, sistema, puramente foi... Que veio de uma denominação e migrou para a mensagem, foi paralelo. Nunca se arrependeram. Deus não está no meio dos mortos. Mas tu que está vivo, sai do meio dele. Devemos procurar estes sinais. Parágrafo 47. Olha o que o Memoranda fala. Jezabel não quis admitir que Acabe era seu pastor, porém ele era. Acabe era, é que ele fala Acabe, mas era Elias, né? Depois ele corrige. Era seu pastor. Deste modo é a nação hoje. O justo e honesto Deus, pela sua palavra, não poderia deixar qualquer coisa que estamos vendo, preparando-se para acontecer, sem ter um sinal em lugar. Deus nunca ficou sem nenhuma testemunha. Foi o que disse o nosso profeta. Deus nunca ficou sem uma testemunha. Deus nunca ficou sem um sinal na terra. O problema é que as pessoas não procuram, porque não sabem onde procurar, não sabem nem o que é esse sinal. O justo e honesto Deus, pela sua palavra, não poderia deixar qualquer coisa que estamos vendo, preparando-se para acontecer sem ter um sinal em algum lugar. Ele sempre teve. Agora, nós temos que procurá-lo.
Onde está esse sinal? Onde é que está esses sinais? Onde é que estão essas pessoas que são o sinal? Como a gente leu ali, as pessoas são o sinal de Deus. Elas estão em algum lugar. Se nós estamos no tempo final, cadê essas pessoas? Onde é que está? Porque eu quero fazer parte desse corpo, eu quero esse irmão com o meu lado, eu quero estar com essa irmã, eu quero estar com esses irmãos. Onde está esse povo que tem esse caráter? Eu estou seguro que as pessoas que têm bom entendimento da Escritura sabem como olhar. Amém. Veja o que o Mombrana está dizendo. As pessoas que têm um bom entendimento da Escritura sabem onde procurar. Então elas não vão procurar o vivo entre os mortos, porque esse povo não está lá dentro. Que tem o verdadeiro testemunho de Jesus Cristo, a verdadeira testemunha, porque ela dá esse testemunho. Mas as pessoas não olham e deixam passar por alto esse sinal. Aí você vai dizer assim, bom, lembra quando o Mombrana disse? Quando eles falam, nós somos buscadores de sinal, uma geração incrédula, uma geração adúltera, buscadora de sinal, quer ver sinal. Lembra que o Mombrana falou disso? As pessoas estão buscando sinal e o sinal estava ali fazendo sinais e eles não viram. Lembra aquele homem falou para o Mombrana, Mombrana, firme de cegueira, então eu quererei. E ele disse, eu não posso, tu já está cego. Teu pai já te cegou. Entendeu? As pessoas querem ver o sinal, querem ver. Mas eu não podia dizer, olha para mim, olha para minha vida. Foi o que Jesus disse, olha para mim, olha minhas obras, testificam de mim, testemunham de mim. Porque lá está escrito o que eu ia fazer. Então, se eu estou fazendo, é verdade. Foi o que a gente leu em Joel aqui. Não é verdade? E aí? Ou aquela outra escritura que o Mombrana fala, vocês lembram? Que quando aquele homem disse assim, tem o meu bebê, se eu não me engano foi o filho dele, disse, adoeça meu filho, eu não me lembro, uma coisa assim, adoeça meu filho, depois cure ele, então eu crerei. O Mombrana disse, tu precisa de uma cura mental. Ou seja, tu quer ver coisas, esse tipo de coisa para poder crer. Tá entendendo? Nós somos buscadores, o homem é buscador de sinal, mas quando nós aquietar e olhar pela Bíblia e ver o maior sinal que Deus deu, que é uma testemunha verdadeira na terra, dando o testemunho de Jesus Cristo, porque ela tem o Espírito Santo, porque nasceu de novo, a nossa visão vai mudar. Nosso conceito de igreja vai mudar. Nosso conceito de mensagem vai mudar. Então, irmãos, é isso, irmãos. O verdadeiro sinal que se deixa passar por alto são pessoas. O sinal de Deus, o maior sinal são as pessoas. Elas indicam tanto a condenação, quanto as coisas boas de Deus. Tu quer saber o tempo que nós estamos? Olha para as pessoas, procura essas pessoas, procura pela palavra. Opa. O que essas pessoas fariam? E começa a procurar então essas pessoas e tu vai achar. Amém? Vamos ver se não tem mais aqui. Irmãos, chegamos ao fim. É isso que eu queria deixar com vocês, irmão. Reflitam. 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 Não deixe o sinal passar por alto. Onde está? É teu vizinho, é teu irmão? Onde é que está? Onde é que está aquele teu irmão que você pode olhar e dizer, ele está enquadrado com a Bíblia, ele tem o Espírito Santo? É com esses que eu quero congregar. É com esses que eu quero estar junto. É esses, irmão. Então, fica aqui, eu termino aqui essa mensagem. O verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Sobre testemunha, parte 2, vocês podem ler essa mensagem. E se Deus nos permitir, continuaremos, traremos mais algo que fortifique ainda mais isso. Mas não deixe o verdadeiro sinal passar por alto. Vamos fazer uma pequena oração de agradecimento. Querido Deus e Pai Celestial, Senhor Jesus, muito obrigado por tudo, Pai. Pelo aquilo que o Senhor tem feito até agora. Te dou graças por tudo ter ocorrido bem. Nos ajuda, Pai. Abra o nosso entendimento, aumenta a nossa fé. Abra os nossos olhos para que a gente possa ver o verdadeiro sinal, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, por favor, para a honra e glória do teu santo nome. Peço que o Senhor ajude os meus irmãos, que todos tenham uma boa noite, uma boa semana, Senhor. O final de semana se aproxima. Ajuda, protege cada um, Deus. Que todos possam sair buscando, Senhor, esses sinais. E que nós possamos, Senhor, nos fazer humildes e mais sinceros, mais modestos cada vez mais, Pai. No nome de Jesus Cristo eu peço, por favor. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Vão em paz. Um grande Deus abençoe. Amém?